Alguns estudos já mostram que durante o período do inverno a gente tem uma queda na imunidade, vamos dizer assim, que por si só já propicia ter mais infecções respiratórias. E junto a isso, o clima seco também favorece a proliferação de vírus. E o frio faz com que a gente fique mais aglomerado, então facilita a transmissão desses agentes também. Por isso que é tão comum, na época de inverno, o aumento de síndromes respiratórias no geral. Desde o começo do ano, a gente tem a prevalência de todas as viroses, né? As arboviroses, e a influenza também estava presente, mas nos últimos meses, no último mês principalmente, ela tem sido mais prevalente, com casos mais graves e mais prolongados também. Assim, atualmente está sendo o nosso principal problema, né? Deu uma diminuída nas arboviroses em geral, até porque diminuíram as chuvas, né? E agora está predominando a síndrome respiratória mesmo. Quais são aí os principais sintomas? A influenza se semelha muito com um resfriado. A diferença é que ela vem com uma febre mais intensa, uma dor mais intensa, né, uma indisposição maior, e também os pacientes têm relatado bastante falta de ar e cansaço, prostração. Às vezes a saturação está até boa, mas ele tem essa sensação de falta de ar, né? Então, sido assim os principais sintomas: uma gripe mesmo, com uma febre mais intensa, com uma prostração maior, um cansaço maior e mais prolongado também os sintomas. Como que o paciente diferencia uma influenza, por exemplo, de uma gripe comum? A gente diferencia principalmente por isso. Ela deixa ele mais prostrado, a febre é mais intensa, presente. Geralmente um resfriado você nem precisa ter febre necessariamente, né? São sintomas mais graves, mais permanentes também. Mas assim, principalmente a prostração, já é de imediato. Com 2 dias de sintomas, o paciente já fica bem prostrado. Qual que é o momento correto, então, de ir ao médico? Porque numa gripe, geralmente, a gente até consegue controlar em casa, talvez com remédios, né? Mas a influenza já é um caso mais sério. Sim, sempre que você tiver uma febre persistente, que você já está fazendo uso ali da dipirona, do paracetamol, os multigripes, né? E você não consegue controlar essa febre, uma febre sempre alta, 38, acima de 38, você deve procurar atendimento médico. E sempre que você tiver essa sensação também de uma prostração muito intensa, perda de apetite, é sempre bom também avaliar como é que está os seus sinais vitais, como é que está de fato o seu quadro respiratório, né? Agora, falando aí sobre a prevenção, né, de gripes e resfriados durante essa época, quais são os principais cuidados a se tomar aí no dia a dia? Bom, para prevenção, o básico é a vacina, né? No momento a gente está em campanha dos grupos de risco, que são pacientes com doenças crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, quem faz uso também crônico de corticoides, de tratamentos imunossupressores, gestantes, crianças e idosos. Então, assim, prevenção seria a principal essa. Agora, diante de um quadro respiratório, sempre o paciente sintomático deve usar máscara para que ele evite a contaminação do ambiente, né? O paciente que está saudável, para evitar, lavar sempre as mãos, ficar sempre em ambiente arejado. Mas é isso, cuidado de, assim, que o que evita você ter contato é um cuidado básico mesmo de higiene e evitar o contato com o doente. Você falou aí sobre o uso de máscara. Essa também é uma grande diferença entre a influenza e a chikungunya, né? Porque a chikungunya, ela é viral, mas a transmissão dela é diferente da influenza. Isso, a chikungunya, assim como as arboviroses, elas são transmitidas pela picada do mosquito. Então, aí nesse caso, você tem que fazer uso de repelente, né? Evitar água parada para que não tenha foco. Na influenza, aí não, aí já a transmissão já são pelas gotículas, né? Contaminadas. Então, por isso que o doente deve, principalmente o doente, fazer o uso de máscara, e nós, quem está saudável, tem que evitar contato com o ambiente contaminado. Então, a higiene das mãos, evitar ficar levando a mão no rosto, né? E aí sempre procurar ficar em ambiente mais arejado.